A situação política no Brasil tem tomado contornos dramáticos e, sem dúvida, um dos episódios mais impactantes foi a prisão de militares envolvidos em conspirações golpistas. Este evento não apenas abalou a estrutura política do país, mas também deixou figuras proeminentes em um estado de desespero e perplexidade. Flávio completamente desesperado. Rogério Correia massacra os golpistas após prisão de militares. Flávio, um dos protagonistas desta história, encontrou-se em uma posição vulnerável, lutando para entender as implicações de tais acontecimentos. A pressão e o medo do que viria a seguir tornaram-se palpáveis, enquanto o cenário se desenrolava como um thriller político. Rogério Correia, por outro lado, emergiu como uma voz de resistência. Com um tom firme e uma retórica afiada, ele não hesitou em criticar os golpistas, destacando a necessidade de uma resposta clara e decisiva. Sua postura não apenas galvanizou aqueles que se opõem às tentativas de desestabilização do governo, mas também serviu para unir diferentes segmentos da sociedade em uma luta comum. Ao se posicionar contra a corrupção e a traição, Correia trouxe à tona o verdadeiro espírito democrático que muitos temem estar ameaçado. Esse embate entre o desespero de Flávio e a firmeza de Rogério ilustra um país à beira de um precipício, onde cada movimento é crucial. A narrativa se intensifica à medida que mais informações sobre as prisões começam a surgir. A revelação de que militares, tradicionalmente vistos como defensores da ordem, estavam envolvidos em esquemas golpistas deixou a população atônita. O sentimento de traição permeia as conversas nos lares brasileiros, onde cidadãos comuns se perguntam como chegaram a esse ponto. Flávio, representando essa angústia coletiva, busca respostas em um mar de incertezas. O que isso significa para o futuro da democracia brasileira? Como as instituições reagirão a essa grave violação da confiança pública? Essas são questões que ecoam em cada canto do país, levando a uma reflexão profunda sobre a estabilidade e a integridade do Estado. Correia, por sua vez, não se limita a uma crítica passiva. Ele convoca a população a se mobilizar, a se envolver e a lutar pela manutenção da democracia. Em seus discursos, ele enfatiza que a verdadeira força de um país reside em seu povo e em sua capacidade de resistir às ameaças que surgem. A forma como ele aborda a questão, com uma mescla de indignação e esperança, inspira uma nova geração de ativistas e cidadãos conscientes. A luta contra os golpistas se torna, assim, um símbolo de resistência e um chamado à ação, lembrando a todos que a democracia não é um estado dado, mas uma conquista contínua que deve ser defendida. No entanto, as consequências para Flávio e outros que se sentem ameaçados por essas ocorrências ainda estão se desenrolando. O desespero que ele sente não é apenas uma resposta ao que ocorreu, mas também uma reflexão sobre o que está por vir. As incertezas políticas, as divisões sociais e os desafios econômicos criam um ambiente de tensão que pode rapidamente se deteriorar. O futuro do Brasil depende da capacidade de seus líderes e cidadãos de se unirem contra essas forças destrutivas e de restaurar a confiança nas instituições. Este episódio não é apenas um momento isolado na história do Brasil. É um lembrete de que a vigilância e a participação ativa são essenciais para a preservação da democracia. O contraste entre o desespero de Flávio e a determinação de Rogério Correia serve como um microcosmo do que o Brasil enfrenta hoje. A luta pela verdade e pela justiça continua, e o desfecho dessa história ainda está por ser escrito. A união e a mobilização da população são fundamentais para garantir que os ideais democráticos prevaleçam e que a esperança não se perca em meio à crise. A profundidade do desespero, analisando o impacto das prisões dos militares e a luta pela democracia. À medida que a situação política no Brasil se desenrola, a profundidade do desespero que Flávio sente não é apenas pessoal, mas ressoa com um sentimento coletivo de insegurança e incerteza. A prisão de militares envolvidos em atividades golpistas trouxe à tona questões fundamentais sobre a integridade das instituições e a confiança do público em seus líderes. O que se destaca neste contexto é como a democracia, uma conquista que muitos consideram garantida, pode ser fragilizada por ações de poucos que buscam desestabilizar sistemas estabelecidos. Flávio, simbolizando a voz da população afetada, observa com crescente preocupação as repercussões dessas prisões. Para ele e para muitos outros, a sensação de traição por parte das Forças Armadas é incomensurável. Tradicionalmente vistas como bastiões da ordem e da segurança, a ideia de que esses indivíduos possam ter conspirado contra a própria democracia que juraram proteger gera um abalo profundo na confiança pública.
A angústia se transforma em um questionamento. Até onde vai a lealdade das instituições? Esta inquietação se espalha, levando cidadãos a reavaliar suas percepções sobre a segurança e a estabilidade política. Por outro lado, a resposta de Rogério Correia e de outros líderes políticos é crucial para moldar a narrativa que se segue. Eles entendem que, em momentos de crise, a retórica pode ser uma arma poderosa. Correia, ao atacar os golpistas, não está apenas defendendo sua posição, mas está, de fato, engajando a população em um diálogo mais amplo sobre os valores democráticos. Ele é um catalisador para a ação, convocando os cidadãos a não apenas se indignarem, mas a se organizarem em defesa do que acreditam. Nesse sentido, a resistência se torna um ato de coragem, uma afirmação de que a democracia é um patrimônio coletivo que deve ser protegido a todo custo. Entretanto, a luta pela democracia não é isenta de desafios. A polarização política crescente no Brasil cria um ambiente em que o diálogo muitas vezes é ofuscado por gritos de ódio e desinformação. O desespero de Flávio é intensificado por essa divisão, que não apenas fragmenta a sociedade, mas também dificulta a formação de uma frente unida contra ameaças à democracia. Em meio a esse caos, a figura de Rogério Correia se torna ainda mais significativa. Sua capacidade de articular uma visão clara de um futuro democrático, onde a justiça e a verdade prevalecem, é um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos e desamparados. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Além disso, é importante observar como a mídia desempenha um papel vital neste cenário. A cobertura jornalística sobre as prisões e as consequências políticas que se seguem molda a percepção pública e influencia a maneira como as pessoas reagem a esses eventos. A narrativa construída em torno dessas histórias pode fortalecer ou minar a confiança nas instituições. Quando Flávio vê reportagens que expõem a corrupção e a traição, isso pode intensificar seu desespero, mas também pode acender uma chama de indignação que o motiva a se engajar e lutar por um futuro melhor. A forma como a mídia aborda esses temas é, portanto, essencial para a construção de um debate saudável e produtivo. À medida que essa história continua a se desenrolar, é evidente que o destino do Brasil depende da capacidade de seus cidadãos de se unirem em torno de princípios comuns. O desespero de Flávio, longe de ser um sinal de fraqueza, pode se transformar em uma força motriz para a mudança. Se a população se mobilizar em resposta a essas ameaças, pode-se vislumbrar um renascimento da esperança e da confiança nas instituições. A democracia, como um organismo vivo, requer cuidado, atenção e, acima de tudo, um comprometimento coletivo para resistir às forças que buscam dividi-la. Em última análise, a interseção entre o desespero e a determinação revela a complexidade da luta pela democracia no Brasil. Cada voz, cada ato de resistência é uma parte fundamental deste enredo. Flávio, Rogério e todos os cidadãos que se encontram em meio a essa turbulência estão, de alguma forma, entrelaçados em uma narrativa maior que transcende suas experiências individuais. A história que se desdobra diante deles é uma oportunidade para redefinir o que significa ser um cidadão em uma democracia, um convite para que todos se tornem protagonistas de sua própria história. A luta pela verdade, pela justiça e pela democracia nunca foi tão necessária, e cada passo nessa jornada contará. A crise política que se desenrola no Brasil é um divisor de águas, um momento em que o futuro da democracia está em jogo. O desespero de Flávio, que reflete uma angústia coletiva, não é apenas uma reação ao que está acontecendo. É um sinal de que a sociedade brasileira está enfrentando um teste de sua resiliência e compromisso com os valores democráticos. A prisão de militares envolvidos em conspirações golpistas não é um mero incidente isolado, mas sim um alerta sobre as fragilidades que podem ser exploradas por aqueles que desejam desestabilizar a ordem social. Essa realidade precisa ser abordada com urgência e seriedade. Rogério Correia, ao contrário de muitos que optam pelo silêncio ou pela complacência, se levanta como um verdadeiro defensor da democracia. Ele não só critica os golpistas, mas também convoca todos os cidadãos a se unirem em uma resistência ativa. Sua mensagem ressoa profundamente em um momento em que a polarização e a desinformação ameaçam dividir ainda mais a sociedade. Correia traz à tona uma questão fundamental. O que significa
Ser um cidadão em uma democracia? O verdadeiro poder reside nas mãos do povo, e a responsabilidade de proteger a democracia é uma tarefa coletiva. Esse apelo à ação não é apenas retórico. É um chamado à consciência. Uma lembrança de que a passividade só alimenta aqueles que buscam minar a confiança nas instituições. O impacto das prisões e a resposta de figuras como Rogério tem o potencial de galvanizar a população. No entanto, é crucial que essa mobilização não se limite a protestos ou manifestações esporádicas. A luta pela democracia requer um compromisso contínuo com a educação política, a conscientização e a ação cívica. Flávio, em seu desespero, pode se tornar um agente de mudança. Ao se envolver em discussões, ao buscar informações e ao participar de iniciativas comunitárias, ele pode transformar sua angústia em um impulso positivo. A transição do desespero para a ação é um dos pontos mais impactantes dessa crise. Uma oportunidade para que os cidadãos assumam o controle de seu destino. É vital também que a sociedade brasileira não perca de vista o papel da mídia e da informação nesse contexto. A forma como as histórias são narradas influencia diretamente a percepção pública e, por sua vez, molda a resposta coletiva. O jornalismo investigativo, que expõe a corrupção e a traição, é um aliado poderoso na luta pela verdade. A transparência é um pilar fundamental da democracia, e cada reportagem que ilumina as sombras das instituições corruptas é um passo em direção à recuperação da confiança. Flávio, ao consumir essa informação, deve se lembrar de que ele não está sozinho. Nessa luta, milhares compartilham suas preocupações e estão prontos para agir. A verdadeira questão que se coloca diante de todos é: estamos dispostos a lutar pelo que acreditamos? O desespero de Flávio pode ser um catalisador para a união. Quando os cidadãos se reúnem, quando as vozes se entrelaçam em um clamor pela justiça e pela verdade, o impacto é inegável. A história mostrou que movimentos populares têm o poder de derrubar regimes autoritários e revitalizar democracias em crise. Esta é a essência da luta pela democracia. A capacidade de transformar o medo em esperança, a frustração em ação. À medida que os desdobramentos dessa crise continuam a se revelar, é essencial que a população mantenha a vigilância. A luta não é apenas contra os golpistas, mas também contra a apatia e a desinformação que podem corroer as fundações da democracia. A responsabilidade não é apenas dos líderes, mas de cada cidadão. O futuro do Brasil está em jogo, e cada voz, cada ato conta. O apelo é claro: não deixem que o desespero os paralise, mas que ele os impulsione a agir. A democracia é um bem precioso que deve ser defendido com fervor e determinação. Em última análise, o que está em jogo é a própria essência do que significa ser brasileiro. Em um mundo em constante mudança, o desespero de Flávio é uma chamada à reflexão e à ação. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais justo e democrático. A luta pela verdade, pela justiça e pela democracia é, sem dúvida, a mais nobre das causas, e o momento de agir é agora. As lições do passado nos ensinam que a unidade e a determinação podem superar até os desafios mais sombrios. Portanto, que Flávio e todos os cidadãos brasileiros se lembrem: a esperança é a chama que pode iluminar até os momentos mais sombrios, e juntos eles podem reescrever a história do Brasil.